A paz do Senhor, juvenis! Eu sou a Rebeca. E eu sou o Matheus. E nós somos da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, localizado em Cariacica, Espírito Santo, Brasil. E para você que nos visita, eu quero deixar aqui as nossas boas-vindas. E além disso, quero te convidar a comentar, a curtir, a compartilhar esse vídeo, a se inscrever no canal e ativar as notificações para receber outros vídeos. E a lição que nós vamos estudar hoje, juvenis, é a lição 4 com o tema Josué, o valor do discipulado. Essa aula tá incrível. Então vamos lá, juvenis. Mas antes da nossa aula começar, nós temos que orar. Meu Deus e Pai, neste momento nós te agradecemos pela oportunidade de conhecer mais de Ti, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra e que sejamos mudados e exortados por Ti. Em nome de Jesus. Amém. E aí, juvenis, agora nós viemos para a exposição da lição. Nós estamos aqui com dois convidados muito especiais, não é mesmo, Rebeca? Isso aí. A primeira convidada é a Nayara. Olá, juvenis! E aqui no time dos rapazes, Presbítero Davidson, a paz do Senhor, juvenis. Hoje é um tempo maravilhoso, onde nós temos a certeza que o Senhor Deus vai falar aos nossos corações. Uma lição onde, a princípio, todo mundo já conhece Josué, mas o ponto é, ninguém nasce pronto. E Deus, nesse tempo, Ele está operando grande e poderosamente em nosso meio. E você, como você se vê no futuro? Você já pensou liderando algo no futuro? Então hoje nós vamos conversar sobre isso, sobre a preciosa palavra, sobre a preciosa operação do Evangelho, do Senhor Deus em nós. Tenho certeza que se você ficar até o final dessa lição, Deus vai falar poderosamente aos nossos corações. Então vamos ficar firmes, atentos a cada ponto, porque todo grande líder, primeiro ele foi um bom liderado, um bom aprendiz. A paz do Senhor, juvenis! Eu sou Maria Eduarda. Estamos aqui para mais uma leitura bíblica da lição de hoje, que se encontra em Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Que diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu, todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde esse Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Para quem não sabe, Josué ele é filho de Num e ele pertencia à tribo de Israel. E algo interessante é que ele também fazia parte dos 12 homens enviados por Moisés para espiar a terra de Canaã. E algo de interessante que acontece no decorrer da Bíblia e também no decorrer da vida de Josué é que o seu nome foi mudado. Paz do Senhor, juvenis! Hoje nós estamos aqui com o Vitor. Vitor, você sabe qual era o nome de Josué antes de Moisés mudar ele? Pelo que eu lembro, o nome dele, antes de se tornar Josué, era Oséias, que significava salvação, o nome dele. Depois ele passou a ser chamado de Josué, que era Deus é a salvação. Estamos aqui com o Alisson. Alisson, você sabe qual era o nome de Josué antes de Moisés mudar ele? O nome de Josué era antigamente chamado de Oséias, que significa salvação. Depois mudou para Josué, que significa Deus é salvação. Estamos aqui com a Gabriela. Gabriela, você sabe qual era o nome de Josué antes de Moisés mudar ele? O nome dele era Oséias, que significa salvação. Depois Moisés mudou o nome dele para Josué, que significa Deus é a salvação. Inicialmente, o seu nome era Oséias, que em hebraico significa salvação, mas Moisés quis acrescentar o nome Deus ao nome Oséias, ficando assim Josué, e em hebraico o significado ficou como Deus é salvação. Interessante, Rebeca. Esse homem, ele, a princípio, ele foi um jovem que tomou a decisão de ser servo de Moisés. Ele foi humilde, ele foi fiel, ele foi constante e de liderado. Ele se tornou um líder gigante, uma referência para a nação de Israel, uma referência para
para a igreja. Então, Josué, ele foi escolhido para ser o assistente pessoal ali de Moisés. E ele não quis perder a oportunidade. Quando ele começou a caminhar com Moisés e percebeu quem era Moisés, ele quis mais só do que acompanhar. Ele quis aprender, ele quis ser um pouco do que Moisés era. Josué, ele tinha reverência ao relacionamento de Moisés com Deus. E ele quis absorver o máximo daquilo ali. Ele não queria somente observar, ele queria aprender e também poder se relacionar da mesma forma que Moisés se relacionava com Deus. E através disso, Josué cada vez mais queria aprender, queria se relacionar com Moisés para também ter um pouco daquilo que Moisés tinha com Deus. Muitas pessoas tinham medo do Monte Sinai, não queriam nem saber de falar, porque ali se manifestava a presença de Deus. Josué, ele tinha interesse, ele tinha vontade de estar ali também, de se relacionar melhor com Deus, assim como Moisés. Impressionante que Josué tomou a decisão de ser um jovem diferente dos demais. Ele tinha ali uma oportunidade. Ele viu que Moisés era um homem de Deus, que tinha esse relacionamento com Deus, e ele se dispôs a servir. E nessa humildade, nessa constância, nessa fidelidade, na vivência, ele foi treinado. É muito bom, muito bonito quando a gente olha assim, Josué como o grande líder. Mas o que levou esse grande líder a se tornar forte, treinado, foi a vivência. E então um ponto muito importante do discipulado, porque quando o jovem entende que Deus colocou líder sobre a sua vida, e ele está pronto a ouvir, pronto a receber uma exortação, pronto a entender que precisa de aprender, aquela pessoa ensinável, tratável, aquela pessoa que aprende. Então a cada correção, a cada exortação, a cada passo que ele dá junto com o líder, ele está aprendendo, ele está sendo treinado. Todo bom líder, primeiro ele foi liderado, primeiro ele foi humilde para aprender, e aí depois ele foi nesse processo sendo capacitado. Eu acho bastante interessante a história de Josué, porque desde o início ele se mostra diferente das pessoas, porque Josué não era parecido com os demais. A prova disso é quando Moisés ele envia Josué a espiar a terra de Canaã. Ele e Caleb foram diferentes dos 10 espias, que eles perseveraram, tiveram fé na promessa que o próprio Deus tinha estabelecido para ele. E a multidão do deserto, que estava no deserto, que estava sob a liderança de Moisés, um homem que foi designado pelo próprio Deus para liderar aquele povo, o povo de Israel praticamente não reconhecia isso, porque vivia murmurando. E Josué não. Ele, em vez de olhar com um olhar de julgamento, de crítica, ele olhou para Moisés com um olhar de admiração, porque ele queria entender e compreender qual era esse relacionamento que Moisés tinha com Deus face a face. Por isso que a cada vez mais, a cada conversa, a cada subida ao monte, a cada visita à tenda do encontro, Josué foi se parecendo mais com Moisés, com os comportamentos, e isso foi forjando o caráter dele. Como Josué se tornou um líder extraordinário? É simples, ele acompanhou Moisés. Ele estava em todos os lugares aonde Moisés estava. Ele estava atento à palavra de Moisés. Ele colocava em prática tudo quanto Moisés ensinava. Ele estava disposto a servir sempre. Hoje os nossos jovens e adolescentes e juvenis estão muito preocupados em imitar aqueles que não deveriam ser imitados. Você nunca vai conseguir ser discipulado por um pastor pela internet, porque discipulado envolve vivência física, imitar a ação dos outros. Então, se você quer ser discipulado por um homem de Deus, você precisa se aproximar dele, gastar tempo em ouvir o que ele ensina, entender a sua forma de se comportar para que você possa imitar em tudo aqueles a quem Deus levantou para ser nossa liderança. Se você parar de gastar tempo com redes sociais, com aquilo que não vai te levar a nada, e gastar tempo com a oração, com a leitura devocional, vai tornar o seu coração um coração ensinável, um coração que é capaz de imitar aqueles a quem Deus escolheu para discipular a sua vida. Meu tempo de jovem foi gastado lendo as Escrituras. O meu tempo de adolescente, eu gastei ele lendo as Escrituras e aprendendo de Deus. Eu estava em todos os cultos e eu participava de tudo, porque eu queria crescer junto com os meus pastores. Se você
dedicar seu tempo a Deus e acompanhar aqueles que lideram você, você será com certeza alguém instruído e poderoso em Deus e será alguém que vai poder discipular os outros e ser um líder poderoso usado nas mãos do Senhor. Na nossa vivência, na prática, nós precisamos estar dispostos a ser discípulos, a buscar algo mais profundo na presença de Deus. É ter um propósito em Deus de se esforçar em buscar o poder do Espírito Santo, buscar uma vida santa, buscar aprender com quem sabe, aprender com quem de fato é uma referência de homem, de mulher de Deus. E diante disso, gostaria de comentar aqui sobre o próximo tópico, sem sucessor, sem sucesso. Mateus, gostaria que você comentasse sobre o fato de Jesus ter chamado os seus 12 discípulos antes de ter revelado o seu ministério ao mundo. É interessante a escolha do Senhor Jesus por seus sucessores, os discípulos, pois quando nós vemos em Mateus 4, versículos 18 ao 22, quando o Senhor escolheu os seus primeiros discípulos, ele ainda não havia aberto seu ministério ao mundo. Mas por que será que o Senhor fez dessa forma? Tudo que o Senhor faz é para, de alguma forma, de alguma maneira, nos ensinar. Então, quando o Senhor escolhe os seus discípulos sem ainda ter mostrado quem ele realmente era para mostrar que, mais do que ele poderia fazer, mais do que ele podia fazer, ele queria que os seus discípulos o seguissem pela mensagem e o caráter que carregava. Mostrando que, mais do que ele pode fazer, é aquilo que ele realmente é. Mostrando que, por vezes, quando você compara o seu líder da sua igreja com o líder da internet, por exemplo, muitas vezes o líder da internet faz sinais e milagres e mostra muita coisa, mas você não conhece a vida por trás das câmeras daquele pastor, daquela pessoa que você está acompanhando na internet. Mas muitas vezes você não vê grandes sinais na vida do seu pastor local, mas você conhece a vida de santidade que ele detém, sabe do caráter, do que ele tem feito pelo evangelho. E justamente é isso que o Senhor quis mostrar neste trecho, quando ele chama os seus discípulos. Muito mais do que milagres, é realmente a transformação que ele pode fazer através do evangelho em nós. Perfeito, Mateus. Aqui está um ponto de atenção. Todos os vendedores agora precisam de parar e tomar cuidado por conta do risco da internet, do risco de influências, do risco daquilo que parece um bom desempenho, aquilo que parece ser legal, mas que há muitas vezes um grande risco. Então veja, Josué, ele tinha um líder levantado por Deus, Moisés. Foi aquele que foi chamado, vocacionado, aquele que recebeu a unção de Deus, e Deus era com ele. E tudo que ele orientava, Deus estava com ele. Da mesma forma, Deus, ele levantou por meio do Espírito Santo o pastor aí da sua igreja. Ele é o seu líder, ele é a sua referência a quem você precisa de ouvir. Então toda a interpretação da palavra, o seu conhecimento doutrinário, tudo isso que ele aplica na igreja, você deve absorver de forma completa. Por quê? Porque você é ovelha desse pastor. Ele é o seu líder, você está sendo discipulada por ele. Independente de qualquer situação, daquilo que você ache, Deus colocou sobre a vida do seu líder, do seu pastor, a unção. Ele tem autoridade e é a ele que você deve obedecer, ouvir e aceitar o ensino e não questionar. Então, presbítero, muitos se enganam acreditando que para ser um bom líder, ele tem que ser insubstituível. E isso é um engano. O bom líder é aquele que se preocupa em deixar alguém para substituí-lo caso ele precise se ausentar. Ele sabe que o legado, esse chamado, não é algo exclusivo dele, mas ele sabe que aquilo ali precisa ser passado para frente. Então, ele vai treinar pessoas, ele vai se preocupar em como ele vai deixar esse legado. Ter sucesso é deixar um legado. Quando um líder consegue deixar esse legado, isso significa que ele conseguiu cumprir bem aquilo que Deus designou para ele. Jesus, no seu ministério, um pequeno ministério, 3 anos, foi suficiente a maneira com que ele tocou as pessoas que resolveram abraçar o ministério de Jesus e ir passando esse legado até hoje, foi uma maneira surpreendente. Jesus, em 3 anos, além de milagres, ele fez maravilhas, mas a forma com que ele tocou as pessoas fez com que pessoas conseguissem deixar esse legado e passando de geração em geração e chegassem nos dias de hoje. O bom líder é aquele que foi um bom liderado. Josué, ele soube ser o bom liderado. Por isso, ele é exemplo de um grande líder chamado por Deus. A paz do Senhor, juvenis! O meu nome é Vitória e hoje eu tô aqui pro Caminhando pela História. E o nosso Caminhando pela História de hoje vai falar sobre
a primeira liderança de Josué. Hoje vamos caminhar pela história de um jovem que, mesmo ainda sendo discípulo, já estava sendo treinado para grandes coisas por Deus. Seu nome? Josué. Quando falamos de Josué, normalmente lembramos dele como o líder que conquistou Jericó, ou como o sucessor de Moisés. Mas poucos lembram que a sua primeira grande missão foi bem antes disso. Ainda no deserto, quando o povo de Israel enfrentou um inimigo traiçoeiro, os Amalequitas. Os Amalequitas atacaram Israel de surpresa. E pior, eles vinham por trás, atacando os fracos e cansados. E também mulheres, idosos e crianças. Enquanto o povo caminhava rumo à terra prometida. Um ataque covarde. Foi nesse momento que Moisés olhou para Josué e fez algo surpreendente. Entregou a ele a responsabilidade de liderar o exército na batalha. Isso mesmo, Josué, o discípulo, ainda jovem, foi colocado à frente da guerra. A Bíblia conta isso em Êxodo 17. Enquanto Josué ia para o campo de batalha, Moisés subiu o monte com Arão e com Hur para orar. E um detalhe incrível aconteceu. Sempre que Moisés mantinha seus braços erguidos, Josué vencia. Mas quando os braços de Moisés cansavam e abaixavam, os amalequitas começavam a ganhar. Então Arão e Hur seguravam os braços de Moisés até o pôr do sol. E foi assim, com liderança, oração e união, que Josué venceu a sua primeira batalha. Essa história mostra que Josué não era apenas um guerreiro, mas alguém que sabia obedecer, confiar e agir com coragem. Ele não tentou fazer tudo sozinho, ele estava debaixo de autoridade, e a sua vitória veio por causa disso. Essa foi a primeira vez que Josué liderou, e já foi um momento crítico. Ele estava na hora certa, no lugar certo e com o coração certo. Ele estava pronto, porque antes de ser um líder no campo de batalha, ele já era um discípulo fiel aos pés de Moisés. E o que essa história nos ensina? Que Deus chama juvenis corajosos, e que liderança verdadeira começa com obediência, humildade e dependência de Deus. Você pode ser jovem, mas já está sendo treinado hoje para batalhas e vitórias que virão amanhã. Tudo começa com fidelidade no discipulado. Então, assim como Josué, você pode ser resposta de Deus para momentos difíceis, se estiver disposto a aprender, a obedecer e a confiar nele. Foi isso, juvenis. Tchau! Josué, ele, desde jovem, ele tomou a decisão de estar junto com o líder de Israel, estar junto com Moisés. Como aconteceu esse processo de transição, de preparação, de treinamento, até o ponto que, de fato, ele entendeu o propósito e recebeu liderança? Josué, ele sempre foi uma pessoa diferente que buscava aprender. Como eles disseram, um bom liderado, ele logo mais ele vai ser um bom líder. E Josué foi basicamente a mesma coisa. Quando um líder ele é chamado por Deus, isso vai ser notório. Isso foi notório na vida de Josué. Tanto que quando Moisés estava prestes a morrer, Deus ordenou que Moisés impusesse as mãos sobre ele, passando como a gente fala bastão, né? Passando bastão, manto, a unção que havia na vida dele. Ele impôs as mãos e uma sabedoria veio sobre ele. Ele foi investido de poder, de honra, de autoridade sobre todo o povo, para dar continuidade ao chamado de Moisés, de guiar o povo de acordo com a palavra de Deus. E uma coisa que a gente pode aplicar na nossa vida é que nós somos jovens ainda e nós estamos sendo liderados por um líder. Nós temos que respeitar a todo custo, buscar ser mais parecidos com a nossa liderança, buscar entender, compreender como é o nosso Deus. Não buscar o nosso Deus pelo que ele tem a nos oferecer, mas sim pelo que ele é e amá-lo verdadeiramente. O livro de Josué ele nos revela que o discipulado que Josué recebeu foi eficaz. Quando nós vemos grandes momentos registrados neste livro, a travessia do Rio Jordão, a queda das muralhas de Jericó, e entre outras conquistas e entre outras vitórias que o povo de Deus conquistou através da liderança de Josué. Não que Josué não tenha enfrentado batalhas e lutas que Moisés enfrentou, como a murmuração, questionamentos do seu ministério, se Deus realmente estava com ele. Mas ainda que ele foi questionado, ainda que ele tenha passado por momentos de questionamento e de rebelião, assim como Moisés manteve essa confiança em Deus. Quando nós vemos no primeiro capítulo de Josué, quando no versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei.
Yahweh. Esse aqui é o Senhor falando com Josué, prometendo que, ainda que as coisas fossem difíceis, em momento nenhum ele perderia a presença de Deus, que é o principal, que é o motivo de uma vida cristã, viver esta vida com a presença de Deus. Mas para além destes ensinamentos, ele nos ensina como deve ser um caráter de um líder, mas acima de tudo, um caráter de um liderado. Josué nos mostra a importância da honra que nós temos que prestar aos nossos líderes. O honrar, o respeitar, o aprender, o ouvir, ao receber e aceitar a exortação. Mas para além disso, ele também mostra como é o coração de um líder. O coração e o caráter de um líder não é demonstrado apenas no momento da posse ou num discurso bonito, mas é em sua vivência. A palavra nos mostra em 1 Pedro, no capítulo 5, nos versículos 2 e 3, como é o caráter, como deve ser um coração de um líder, manso, humilde, crendo que os seus liderados não são posse sua, mas ele é um guardador daquilo que é de Cristo. Josué, ele mostra tudo isso que ele aprendeu com Moisés, como é a natureza de um líder, que reflete a natureza de Cristo, que liderou, nos comprou com seu sangue. Assim também o líder deve ser. Dar a vida por seus liderados, demonstrando a natureza do Senhor Jesus. Glória a Deus por essa aula maravilhosa, onde o Senhor falou aos nossos corações. E que seja assim sobre a sua vida, meu amado juvenil. Assim como Deus mudou a história, inclusive o nome Josué, para Deus é salvação. Que essa seja uma referência na sua vida. Que seu coração possa pulsar por isso. Deus é salvação. Há uma viva esperança de uma vida eterna. E mais do que isso, de um Deus presente, um Deus abençoador, um Deus que colocou líderes para me ensinar, um Deus que vai amanhã me fazer um líder, um Deus que está me ajudando a prosseguir firme. E esse é um encorajamento desse dia. Siga firme em Deus, com propósito, porque Deus vai operar suas obras poderosas por meio da sua vida. E agora chegou o nosso momento tão especial. O momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor, juvenis! Eu sou o Pedro, estou aqui para mais um quiz com vocês. Então, bora para a primeira pergunta. Como o discipulado de Josué impacta os juvenis hoje? Letra A. Quem anda com líderes de Deus é preparado para liderar com fé. Letra B. Basta força e ser estrategista para liderar bem. Letra C. Liderança vem sozinha com o tempo. Ou letra D, apenas os mais experientes devem servir a Deus. Tempo na tela. E a resposta certa é a letra A. Quem anda com líderes de Deus é preparado para liderar com fé. Bora para a próxima pergunta. Por qual motivo Moisés trocou o nome de Josué? Letra A. Para torná-lo sacerdote. Letra B, para marcar seu propósito. Letra C, durante um sonho profético. Ou letra D, após a vitória dele contra Jericó. Tempo na tela.
E a resposta certa é a letra B, para marcar seu propósito. Terceira pergunta. Quando Josué liderou pela primeira vez? Letra A, na batalha contra os amalequitas. Letra B, ao atravessar o Jordão. Letra C, na queda de Jericó. Ou letra D, no Monte Sinai? Tempo na tela. E a resposta certa é a letra A, na batalha contra os amalequitas. Quarta pergunta. O que Moisés fazia enquanto Josué lutava? Letra A, orava com as mãos erguidas, ajudado por Arão e Hur. Letra B, oferecia sacrifícios no templo. Letra C, assistia a batalha de longe. Ou letra D, se abrigava na sua tenda junto com o povo. Tempo na tela. E a resposta certa é a letra A. Orava com as mãos erguidas, ajudado por Arão e Hur. Quinta e última pergunta. Qual foi o resultado da batalha contra os amalequitas? Letra A. Josué perdeu a batalha. Letra B. Os inimigos se renderam. Letra C. Moisés se rendeu ao rei amalequita. Ou letra D. Israel venceu com Deus, oração e ação. E a resposta certa é a letra D. Israel venceu com Deus, oração e ação. E esse foi o nosso quiz de Venice. Tchau! Nós chegamos ao final desta aula, mas não fique triste, porque nós temos mais conteúdo no nosso canal. É verdade, Mateus, mas para finalizar a nossa aula, vamos orar. Senhor, meu Deus, eu te agradeço por mais uma aula. Espírito Santo, eu venho te pedir que cada ensinamento que foi dado nessa aula possa permear dentro da mente deles e possa alcançar lugares que nós dois não conseguimos alcançar. Abençoe cada pessoa que está assistindo essa aula. No nome de Jesus, amém. Tchau! Valeu, Denise. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? E aí, Juveniz, agora nós chegamos aqui Pare de bater na mesa. Eu não bati forte. A paz do Senhor, Juveniz, agora nós... Você tá vendo? Só ficou rindo de mim agora. Mas rir é bom, pô. Rir dos outros é bom. Olá, Juveniz. Vai, Matheus. Você tem que falar, Matheus. Eu fiquei encantado, você também. Repete. Por favor. Vai, Matheus. Não, espera ter que... Ai, gente, ó. Acho que eu vou fazer assim. Tudo bom, Juveniz? Pode ir. Bora lá. Eu vou falar glória a Jesus só de... Glória a Jesus. Glória a Jesus. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?